Eu quero cumprimentar a todos vocês com a paz de Cristo. Eu declaro a vitória sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Quando Jesus Cristo bradou está consumado, ali ele quitou a minha conta e quitou a sua conta. E através da ressurreição de Cristo nós recebemos uma vida nova e nós tomamos posse dessa vida pela fé. Você que não é inscrito no canal, inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com alguém, dá um joinha, um like aí para você me ajudar no canal. A palavra do dia para você hoje está ali em Lucas, no capítulo 19, do versículo 41 até o versículo 44, onde a Bíblia está nos dizendo: Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: Se vocês compreendessem nesse dia, sim também, o que traz a paz, mas agora está oculto aos seus olhos. Virá um dia em que os seus inimigos construirão trincheiras contra vocês e rodearão e cercarão de todos os lados. Também lançarão por terra vocês e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque vocês não reconheceu o tempo em que Deus o visitaria. Eu quero refletir com você nesse texto, quero meditar com você nessa palavra. Jesus aqui, meus amados, quando ele vai entrar em Jerusalém, ele chorou por causa da incredulidade do povo. No momento que Deus enviou Jesus, eles não receberam Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer ali em Romanos, no capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 3, quando ele vai se referir aos judeus, ele vai dizer: Eu posso dizer que os judeus eles têm zelo por Deus, mas o zelo deles não baseia no conhecimento, porque eles procuraram estabelecer a sua própria justiça e rejeitaram a justiça que vem de Deus. Os judeus firmaram no seu próprio conhecimento e por isso rejeitaram Jesus. Eu quero meditar com você nessa palavra. Todo aquele que firma em si mesmo e na sua própria sabedoria vai rejeitar a Deus. Você precisa, meus amados, se render diante da vontade dele. Tiago vai nos dizer ali em Tiago, no capítulo 4, a partir do versículo 6, que nós devemos sujeitar a Deus e dessa maneira nós vamos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Sujeitar a Deus, meus amados, é aceitar a vontade dele, é se render diante da vontade dele, é se render diante da justiça dele, é dar crédito à palavra dele, compreender que somente Deus sabe o que é correto e somente Deus tem a verdade para nós e nós somos totalmente dependentes dele. Aí nós recebemos a palavra dele e a palavra dele nos transforma. Se nós formos lermos ali em Mateus, no capítulo 13, ali a partir do versículo 15 até o versículo 16, olha o que Jesus vai dizer: Pois o coração desse povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os seus olhos. Se não fosse assim, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e converter-se-iam, e eu os curaria. Mais felizes são os olhos de vocês, porque vocês veem, e o ouvido de vocês, porque ouvem. Ele estava se referindo ali aos discípulos, estava se referindo também aos judeus que não creram na palavra dele. E ele está dizendo que não creram porque ouviram de má vontade, não deram crédito à palavra de Deus. Por isso, meus amados, não ouça a palavra de Deus com má vontade. Medite na palavra de Deus. Todo dia leia as Escrituras, dessa maneira aí a sua mente vai sendo renovada. A Bíblia nos diz ali em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quando você lê a palavra, a fé vai sendo gerada, você vai crescendo na fé e no conhecimento. Quando você pede ao Senhor o entendimento da palavra. Passe um tempo com Deus. Ame ler as Escrituras, comece a meditar na palavra. Torne isso um hábito positivo para a sua vida. Leia as Escrituras diariamente. Se você meditar na palavra de Deus diariamente, você vai ser iluminado pela verdade da palavra. Porque a Bíblia nos diz ali, meus amados, em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, que a palavra de Deus ela é viva. Jesus também vai dizer ali em João 6,63, que as palavras dele são espírito e são vida.
E quando você medita na palavra, você começa a receber essa vida. No momento que Jesus ia ensinar, ali muitos dos mestres religiosos, dos fariseus, eles não davam ouvido à voz de Jesus. Eles firmavam em si mesmos e em sua própria sabedoria. A Bíblia, ela vai nos dizer, ali em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, que o homem natural, ele não pode compreender as coisas que vêm de Deus. Mas aquele que é espiritual, ele compreende todas as coisas e ele mesmo por ninguém é compreendido. Você precisa ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Ali em Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele me ajuda e ajuda você nas nossas fraquezas. Ele dá graça. Ele é o meu ajudador e o seu ajudador. E quando nós cremos na palavra dele, nós recebemos a ajuda que provém de Deus. Nós recebemos, meus amados, a graça, o entendimento que vem do Espírito Santo de Deus. Não firme em si mesmo. Nós lemos aqui em Mateus, o povo endureceu o coração, se tornou insensível, não se sujeitou à vontade de Deus e não se sujeitou à palavra de Deus. Se renda diante da palavra de Deus. Se você se render diante da palavra, você vai se tornar uma pessoa bem-sucedida, você vai ser abençoado por onde você caminhar, porque Deus tem o melhor para mim e Deus tem o melhor para você. E é preciso que eu e você nós venhamos dar ouvido à palavra dele. Ali nos Salmos 1, a partir do versículo 1 até o versículo 3, a Bíblia vai nos dizer, que feliz é o homem que medita na palavra de Deus dia e noite. Será como uma árvore plantada junto à beira do ribeiro, darão seus frutos na estação certa e vai prosperar em tudo. Você vai ser abençoado em tudo se você der ouvido à palavra de Deus. Deus deu a palavra dele para você firmar na palavra dele e ser bem-sucedido. Ali em Mateus, no capítulo 4, Jesus ele vence a tentação através da palavra. Se você firmar na palavra, se você ler as Escrituras, se você der ouvido à voz de Deus, meus amados, através da palavra dele, você vai ser renovado, você vai ser transformado, você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Você vai ser abençoado, porque você vai conhecer verdadeiramente a Deus. Você conhece a Deus através da palavra dele. Ali em João, no capítulo 14, a partir do versículo 16 ali e no versículo 26, você vai ver que nós devemos meditar a palavra e o Espírito Santo, ele vai fazer eu e você lembrarmos de tudo aquilo que Deus nos ensinou, tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E aquilo que Jesus ensinou está na palavra. E quando você lê a palavra e pede a direção do Espírito Santo, ele lembra você e ele orienta a sua vida. Ele dá a direção e através da direção dele, meus amados, você passa a andar de acordo com a verdade e tomar as decisões corretas. Provérbios 14:12 vai dizer que há caminhos que parecem retos aos nossos olhos, mas o final desse caminho leva à morte. Mas Deus tem o caminho da vida, e todo aquele que dar ouvido à palavra dele anda por esse caminho. Ouça a Deus de boa vontade, tenha prazer na palavra dele, aí dê ouvido à voz dele, e ele vai mudar a sua história. Você vai ser feliz, os seus olhos vão ser abertos, assim como os olhos dos discípulos foram abertos, porque deram ouvido à palavra de Deus, os seus olhos vão ser abertos se você der ouvido à palavra. No Salmo 119, no versículo 105, a Bíblia vai nos dizer que a palavra dele, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje. Eu quero estar orando por sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que ouviram esta mensagem e essa palavra. Que ela venha entrar no coração deles e venha gerar vida. Que eles venham ouvir a sua palavra de boa vontade, para que eles venham ser transformados. Que o teu Espírito dê sabedoria, que eles venham receber a verdadeira paz, porque a verdadeira paz provém de ti, provém do Espírito Santo.
Nós só podemos ter paz verdadeira através de Jesus Cristo, quando nós nascemos de novo e recebemos o Teu Espírito dentro de nós. Eu te agradeço por essa oportunidade e pela vida de todos que estão ouvindo esta mensagem. Eu oro abençoando a vida dele e os familiares deles, em nome de Jesus Cristo. Amém.